De volta, gente. Então vamos falar agora um pouquinho sobre definindo risco-retorno para operações de scalper. A maioria das pessoas não tem nem ideia do que é scalper, não tem nem ideia de como gerir uma mão para se falar eu vim fazer um scalper ou não. Da onde que sai o cálculo de risco-retorno, como se fazer isso. Vou mostrar aqui na tela, vamos dar uma olhadinha aqui. Bem, queria que vocês prestassem atenção agora num movimento aqui que eu vou marcar, né? Isso aqui é o índice, ele está cotando aí, né? O mercado está aberto. Vamos pensar aqui em relação a scalper, tá? Imaginem que eu vendi aqui, tá? A ideia não é vender bem ou vender mal. Eu quero completar uma linha de raciocínio para que vocês entendam como o preço é. Eu uso uma regra que é o seguinte, o preço, sempre que ele afasta da média, ele volta para a média, tá certo? Então, eu posso pensar, vou vender nesse sentido, e como eu vou administrar o meu risco-retorno, né? Então, olha só, eu tenho algo de alvo mensurável, eu sei que ele está longe da média e a partir disso eu consigo pegar o quanto ele está afastado da média e calcular o meu possível retorno da operação. E eu consigo também, observando algumas características, entender como o preço teve a característica de queda. Perceba, ele sai daqui para cá, volta para cá, continua caindo, volta para cá. O que acontece? Eu consigo ver que dentro dos tempos menores, o mercado forma as características conhecidas que todo mundo conhece. Linhas de tendência, dá para ver que ele se moveu fazendo topos e fundos descendentes, mesmo dentro das velas de 1 minuto. Então, outra característica é que a hora de eu sair do trade, por exemplo, eu já conheço que a região de média é um ponto onde eu devo observar minha possível saída, mas eu consigo observar também o quê? A quebra da linha de tendência. Então a quebra da linha de tendência pode ser a minha saída. Tá ok? Vamos pensar agora o seguinte, na situação atual, eu observo uma característica de venda. Então vamos trabalhar juntos aqui, ó. Deixa eu pôr um login aqui. Olha só, eu consigo ver que o mercado caiu de cima para baixo, retornou e fez o teste de topo, tá certo? Teoricamente parando na retração certinho. Se eu quiser vender esse movimento, por exemplo, eu tenho que utilizar uma coisa chamada proporção. Então, todo o meu gerenciamento de risco, ele tem que ser baseado em algo assim. Eu acho que cai, eu estou vendo uma perna de baixa, vi que o mercado testou o topo e estou querendo pegar a queda. Como seria uma reversão de tendência de alta? Olha só, eu estou vendo perna 1, perna 2, reversão, perna 1, perna 2, se ele for cair, ele vai vir para cá. O que é o para cá? Pela regra, o mercado fala que toda vez que ele reverte a tendência, a probabilidade maior é que ele caia 161%. Então, no caso, eu tenho este alvo no índice aqui. O que eu posso fazer? São duas maneiras de pensar, tá? A primeira maneira é o seguinte, toda vez que eu quero entrar, eu tenho que apenas ter uma característica de baixa. No momento atual do índice, eu tenho a característica de baixa marcada por vermelho e tenho uma característica de alta marcada por verde. Aonde é que verde muda? Então eu vou ter uma mudança de comportamento de verde, se verde
rompeu o ponto azul. Então, nesse caso, eu posso colocar uma venda de índice na perda do nosso amigo 930, então 925. Automaticamente, quando eu tenho esta visão, eu já tenho a ideia que é o seguinte, ó, perna 1, a 2 já está pronta, e caso ele mude o comportamento de verde, o meu stop vai ficar sendo o topo de teste. Então o que eu posso fazer? Ligo uma boleta aqui e vou trabalhar com essa característica aqui. Ó. Eu vou vender a 925, o meu stop ele vai ser no topo que eu já conheço, que seria o 0,35 aqui em cima, então a gente vai pegar o 0,40. E o meu alvo, a gente sabe que é para os 660 aqui embaixo. Neste caso, por se tratar de uma reversão, eu teria a quantidade necessária de 3 para 1. Então tem um belo gerenciamento de risco. Mas o que acontece? O meu stop, ele não pode ser além da característica. Então assim, se eu estou apostando nesta característica, quando o verde muda o comportamento aqui, eu tenho um alinhamento dos tempos gráficos, eu não posso assumir mais stop do que esse do topo, que já estou considerando que seria a reversão. Por quê? Porque a minha operação é baseada nesta característica. Então, qualquer stop que eu coloque acima disso, por exemplo, aqui em cima, eu estou gastando dinheiro à toa. Porque quando der errado, eu vou perder muito mais do que era necessário para descobrir que eu estou errado. Então, o que vale? O que vale é a característica do mercado. A característica indica que, se romper o 925, eu tenho o alinhamento dos tempos gráficos e ele aponta cair para 660. Então, aonde que a característica minha de venda mudaria? A característica de venda muda, por exemplo, se ele romper o 0,35 aqui na volta. Então, o meu stop é baseado na característica, na proporção dos movimentos. Ah, Igor, mas eu não acho que vai cair. Tudo bem. Então, se a gente olhar e perceber na compra, eu vou conseguir mostrar para vocês assim. Aí eu acho que sobe. Então eu estou vendo uma perna de tendência, uma perna de correção entre 50%. Tá bonito? Aí eu quero comprar. Estou apostando que o mercado vai fazer essa perna. Novamente, eu vou apostar na característica. Então aqui, ó, onde ele dispara o 0,40, eu pretendo. Ah, tá. Ele já está acima aí. Olha só. Pegou a compra. O meu stop vai ser aonde? Aonde muda a característica? O 925. Por quê? Percebam o seguinte. Eu compro. Deixa eu pôr o alvo aqui um pouquinho mais para cima. O alvo, na verdade, vai ser esta perna aqui. Então, eu estou observando o alvo para 315. Deixa ali. E eu não posso ter mais de uma característica. Então, assim, a minha característica é perna de tendência, perna de correção. Eu estou apostando que ele vai repetir a perna de tendência. Aonde que a característica muda? Eu teria ainda presente uma perna de tendência de baixa, esta região do 0,40 pode ser uma venda, e o 925 é onde aciona a venda. Então, o meu stop é 925. Então, o meu gerenciamento de risco está baseado na proporção do movimento, aonde que as características se unem, aonde as características ficam mais parecidas. Então, assim, quando o mercado mudar a característica de alta, eu preciso sair. Aonde que ele muda e só fica uma característica de baixa? Caso ele não ultrapasse o topo anterior, que é esse aqui, eu tenho uma característica baixista presente. Por quê? Porque eu estou vendo que em relação ao movimento de queda, ele está ali na região de 50, 61,8, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente vai considerar sempre regiões de preço. Então, está comprado aqui.
A região ainda é uma região de resistência do cara em vermelho, que eu vou marcar aqui para vocês. Se o vermelho for ganhar a briga, ele pode começar a cair e vir para 660. Agora, para que azul permaneça em compra, o 925 não pode ser acionado. Então, a característica do movimento, a proporção do movimento, muda se perder o 925. Por isso que eu tenho que saber onde que eu mudo a minha ideia. Onde que é a característica de compra, onde a proporção do movimento muda. Isso vai fazer com que eu consiga definir risco-retorno saudável. Uma outra coisa que é importante dizer aqui é o seguinte. Alguns trades você consegue planejar, por exemplo, compras parciais, e sabendo da característica, perna de tendência, perna de correção, se romper o topo está indo para 315, eu consigo montar uma estratégia, efetuando compra de risco, aumento de posição, alavancagem, e aí eu consigo manipular o meu risco-retorno de acordo com o que o mercado vai me dando. Então, por exemplo, reparem só uma coisa aqui que eu quero que vocês entendam. Deixa eu pôr aqui a venda presente no 925 aqui também. Sempre que a gente fala para o pessoal, a maioria das pessoas não entende, né? Quando a gente fala nos dias atuais sobre operações day trade, você tem o que presente, né? Na maioria das operações, na maior parte delas, você sempre tem duas características. Então, você precisa se policiar, por exemplo, para que caso você esteja certo e a compra apareça, você consiga extrair dinheiro deste movimento. Mas a grande maioria dos cenários existem duas características presentes. Então, quem olhar o gráfico dá para imaginar a venda, quem olhou um pouquinho antes imaginava a compra, quem vai estar certo? Eu não sei. Ninguém sabe aonde o mercado tende a ir. Agora, quando ele vai, você é obrigado, por ser um trader, a conseguir extrair valor disso, tá? A única obrigação nossa é exatamente fazer o manejo correto do stop. O manejo correto de colocar a minha saída onde o preço tende a ir, deixar o mercado correr e assim por diante, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Voltando aqui para mim. Então, quando a gente fala em risco-retorno para scalper, pensem em tamanho de movimento, proporção. A gente sabe que o mercado puxa 100%, retrai 60%, 50%. Então, para que você defina um stop, para que você defina uma mudança de comportamento, esta característica ela tem que estar fora do padrão. Então, a mudança da proporção do movimento. Não se esqueçam que isso tem muito valor, principalmente nas operações mais curtas, para que a gente consiga êxito nas nossas operações, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!